Você conectado em flashscore.com.br. Seja muito bem-vindo. Dia de clássico. Palmeiras e Atlético Mineiro. Times que estão em situações diferentes no Campeonato Brasileiro, mas antes de começar a competição, eles eram apontados como favoritos. O que aconteceu que o Galo desandou? É só a parte financeira? Vamos debater isso e muito mais aqui. Peço a você o seu like, o seu comentário, claro, e para você se inscrever no nosso canal do YouTube, Flashscore BR, para dar aquela moral e baixar o nosso aplicativo, ó. QR Code pintou no cantinho na tela, é 0800, é de graça, para você ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, Allianz Parque recebe nesse domingo à tarde um Palmeiras brigando lá em cima, quinto colocado, um Atlético numa corrida de recuperação, ainda em oitavo. Aí eu te pergunto, é decepcionante o Galo, nesse início de Brasileirão, com 13 jogos, porque tem um jogo a menos, vai para o 14º, na 15ª rodada. A tabela tá misturada, né? Tem jogo devendo aí a beça. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, abraço a você, tudo bem? Sim, não, sem dúvida, né? Agora a gente vai conviver com isso nas próximas semanas, né? Por causa aí dessa Copa do Mundo de Clubes, a tabela realmente ficou embaralhada, né? Tem times com até 2 jogos de diferença dos outros adversários, enfim, então realmente fica meio complicado. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, o Galo realmente começou muito mal, mas está se acertando, hein? O Galo realmente tem feito partidas interessantes. Ainda tem uma dependência muito grande do Hulk, no meu modo de ver o futebol do Galo, mas enfim, vamos ver aí como que a equipe alvinegra lá de BH vai se comportar aqui no Allianz Parque, né, no gramado. Bom, agora lá também tem gramado sintético, então tá tudo em casa, contra a equipe do Palmeiras. Agora, falando já rapidamente do Palmeiras, né, e eu narrei diretamente lá do Allianz Parque o jogo do meio de semana do Mirassol do Palmeiras com o Mirassol, né? O Palmeiras, nessa era aí pós-Estevão, né, podemos dizer assim, foi o primeiro jogo do Verdão diante da sua torcida no Campeonato Brasileiro, sem o Estevão, que já está lá em Londres. E, assim, o Palmeiras... É impressionante como o Palmeiras está com muitas dificuldades de fazer gols. Basicamente, é isso, né? O Mirassol, claro, veio com um comportamento de time mais passivo, né? Vamos dizer assim, ele ficou esperando o Palmeiras no seu campo, tomou o gol, né? E aí conseguiu ainda ir à frente e empatar, né? Fazer o gol de empate diante do Palmeiras. Porque o Palmeiras foi muito superior, se a gente pegar as estatísticas, né? O Palmeiras realmente jogou melhor, criou mais chances, enfim. E aí, Fábio, tem uma questão que realmente o Abel ainda vai precisar destrinchar isso nesse segundo semestre. Semestre esse que o Palmeiras tem não só o brasileiro, como ainda tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, enfim, que é a questão do ataque um pouco estático do Palmeiras, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem o mapa de calor do Vitor Roque, exatamente nessa partida aí contra o Mirassol, e a gente vê que o Vitor Roque, por exemplo, está participando muito pouco do jogo. Entendeu? Porque ele é aquele jogador que gosta do campo livre na frente dele, né? Ele tem muita velocidade, ele realmente, para transições rápidas, ele é muito eficiente, só que aquele centroavante que fica, às vezes, muitas vezes encaixotado ali, fica parado ali no meio da defesa adversária, não é a do Vitor Roque, né? Complica demais. Às vezes, assim, ele gosta de tabelas dentro da área, jogo rápido e tal, mas se aquele pivô, aquele centroavante à moda antiga, não é a do Vitor Roque. Então, assim, é claro que o Palmeiras, o Veiga jogou, né? Depois entrou o Maurício no segundo tempo, o Facundo pelo lado esquerdo, tem agora a novidade, né? O Sousa, o paraguaio Sousa, que também entrou no segundo tempo. O Palmeiras, vamos dizer assim, é um novo momento do Verdão, e aí vai ter que ter aí algumas rodadas de adaptação, vamos dizer assim, do Abel com esse time do Palmeiras com esse time do Abel, sem principalmente, claro, o Estevão, que era aquele jogador que desequilibrava, era aquele jogador que ia no 1 contra 1, né? O Palmeiras jogou com o Facundo, principalmente do lado, no meio jogou, como está mostrando o mapa aí, o Vitor Roque, mas o Palmeiras teve muita dificuldade de passar, o Mirassol muitas vezes se defendeu com 5, né? Então, o Alan entrou também no segundo tempo, mais pelo lado direito,
ele deu um pouco mais de movimentação aí para esse ataque do Palmeiras. Mas o Palmeiras, claro, pelo elenco que tem, né, por toda a expectativa que cerca esse time alviverde, o Palmeiras tem que entregar mais, né? Inclusive, depois do final do jogo, empate de 1-1, vaias, né, muitas vaias ecoaram lá pelas arquibancadas do Allianz Parque. Vai ser um bom jogo, vai ser um teste interessante do Verdão contra o Galo. E você vai contar tudo aqui na Flash Score. Agora, eu quero saber o seguinte, Edu. E o Felipe Anderson? Por onde anda? Então, eu deixei ele de propósito, falando que ele também jogou. Ele jogou mais pelo lado direito, né, mais aberto e tal. Assim, é outro jogador, assim como o Vitor Roque, que, vamos dizer assim, não é que ele esqueceu de como se joga a bola, não é nada disso. Muito pelo contrário, ele é um craque, ele é um jogador... Craque acho que é meio... Ele é um jogador de alto nível, vamos dizer assim. Mas ele ainda não se achou nesse time do Palmeiras. Ele e o Vitor Roque parece que estão ainda tateando ali, né? Principalmente do ponto de vista tático, claro, onde que é a melhor posição, onde que eles ficam e tal. Porque o Palmeiras é aquela jogada, né? Pelo lado direito, muitas vezes foi o Felipe Anderson com o Mike, né? No caso, o Mike que jogou na lateral direita. Então, um fica mais por fora, o outro vai por dentro, e do outro lado a mesma coisa. Então, o Palmeiras está com um jogo, vamos dizer assim, muito previsível. E aí foi fácil, quer dizer, foi relativamente fácil para o Mirassol bloquear as jogadas ofensivas do Palmeiras. E é claro que, assim, o pessoal que vai, Mirassol, um time aqui do interior do estado, um time pequeno, mas é a terceira visita do Mirassol à capital neste campeonato brasileiro, e antes ele havia vencido o Corinthians em Itaquera, vencido o São Paulo no Morumbi, um jogo que o São Paulo não viu a cor da bola, 2-0 foi pouco, e agora consegue um empate contra o Palmeiras no Allianz Parque. O time do Mirassol é bem armadinho, é bem montado e sabe muito, né, a sua proposta. Ele joga fechadinho, joga como um time modesto, que né, em comparação com o investimento de Palmeiras, de Flamengo, enfim, joga para se manter na Série A, né? E o Mirassol, esse plano do Mirassol está dando super certo. E só para fazer um recorte sobre o Mirassol, que está no meio da tabela, se a gente fizer os últimos 5 jogos como avaliação, o time do Mirassol tem 0 derrota. Não foi derrotado. Somente Cruzeiro, líder do campeonato, e Botafogo não perderam nos últimos 5 jogos. Para que a gente possa ter uma noção que a campanha do Mirassol não é por acaso. Eu estava olhando aqui, Edu, para a gente fechar o assunto Palmeiras e pular para o Atlético Mineiro. O último jogo que venceu foi dia 18 de maio, em cima do Bragantino, fora de casa. De lá para cá, claro, teve Copa do Mundo e tal, mas foram 3 jogos do Brasileirão. 2 derrotas, inclusive a para o Flamengo dentro de casa, no Allianz, e agora um empate com o Mirassol. Será que o Atlético, que vem numa crescente, perdeu para o Bahia na última rodada que ele disputou, mas o jogo foi na Fonte Nova? Antes disso, tinha conquistado 2 vitórias e 2 empates. Será que o Atlético pode se aproveitar dessa inconstância do Palmeiras? Não, então, eu acho que tem chance sim, Fábio, porque assim, também tem uma coisa interessante que você falou, né? O Palmeiras, que outrora, né, tem sido muito forte dentro de casa, você vê, esse ano, no Campeonato Brasileiro, você já disse aí, ele perdeu, né, para o Flamengo em casa, empatou agora com o Mirassol, e lá atrás, no começo, havia perdido para o Bahia também, ou seja, já são 2 derrotas, né, do Palmeiras em casa, em 14 jogos, né? Das 3 que tem no campeonato. Exatamente, ele já perdeu mais em casa do que fora, em poucos jogos, né? Aí o campeonato ainda está com 60%, ainda tem 60% de jogos pela frente. Ou seja, isso é outra coisa que o Palmeiras. É isso que eu estou tentando explicar aqui para quem está nos acompanhando. O Palmeiras em casa está com um jogo meio travado. Porque o Palmeiras fora, naquela transição rápida para o Vitor Roque correr lá na frente, isso está dando mais certo. Também não podemos dizer que está dando muito certo, mas está dando mais certo. O Palmeiras, quando tem mais campo pela frente, agora, quando precisa envolver o adversário, precisa colocar o adversário nas cordas e precisa criar jogadas no meio de uma linha defensiva muito congestionada,
e esse costuma ser os desenhos dos times que vêm jogar com o Palmeiras aqui em São Paulo, o Palmeiras está tendo dificuldade. Então, o Galo, que, como eu disse, está melhorando bastante nos últimos jogos, né? Tem tudo, claro, para, de repente, se aproveitar disso, né? Porque o Galo, por exemplo, jogou já nessa última partida pela Sul-Americana, né? Venceu o Bucaramanga, né? Por 1-0 fora de casa, lá na Colômbia. Já jogou lá na frente o Hulk, o Dudu e o Rony. São jogadores bastante móveis, né? Que sabem muito jogar tanto com o campo pela frente, mas de forma mais próxima, né? E claro que vai ter esse revival também, esse jogo, né? O Dudu voltando para o Allianz Parque, jogando contra a sua torcida, ele que saiu daquela forma meio confusa, né? Brigando com a Leila, enfim, vai ser a partida aí do Dudu aí, a primeira, né? Do Dudu pelo Galo contra o Palmeiras. Tem vários ex-palmeirenses, tem o Gustavo Scarpa também, né? Que é outro que vem melhorando nesse time do Cuca. O Cuca realmente está acertando, né? A gente tem até a arte aí do Galo para mostrar como esse time está realmente se ajeitando, né? Tudo bem que o Galo perdeu para o Bahia, esse é o time base, né? A posição média dos jogadores do Galo contra o Bahia. O Galo que perdeu na última bola, né? Mas é isso, ó, ali na frente tem o Hulk, né? Jogando ali com o A7, o 92, que é o Dudu. Eles que estão aí começando a formar uma dupla interessante aí no ataque. E o Galo, né? A gente falava até da falta de qualidade dos laterais do São Paulo. O Galo que tem o Arana, né? Pelo lado esquerdo, que é o número 13 ali, que está quase na linha que divide o gramado. Do lado direito tem o Natanael. São laterais que costumam, com frequência, apoiar bem, né? O Arana nem se fala. Então, assim, o Galo, o Cuca está realmente conseguindo, né? Montar, e tem o Franco, né? Que fica ali, o número 21, ele que fica mais ali na contenção. O time do Galo, os dois times daqui a pouco tem outro jogo que a gente vai falar do Cruzeiro, mas o Galo está começando a se ajeitar. Eu acho que nessa reta final do primeiro turno e também no segundo turno, a tendência é o Galo começar a aparecer lá na frente da tabela, viu, Fábio? O Galo que vem numa corrida de recuperação, como você bem destacou. Depois ele recebe... aliás, o próximo jogo está adiado, inclusive. O Galo, por conta da Sul-Americana, perdeu a rodada anterior e perde a próxima, que seria o jogo com o Fortaleza, que já está adiado. Ele só vai voltar a jogar na 17ª rodada, no Clássico, com o Flamengo aqui no Maracanã. Aliás, o Galo, coincidentemente, vai ficar aqui no Rio de Janeiro, imagino eu, porque no dia 27 encara o Flamengo e dia 31 de novo, só que pela Copa do Brasil. Tudo bem que é domingo e quinta, dá para voltar para BH, mas não sei se faz muito sentido, já que você vai voltar para o Rio de Janeiro. Vai ser um grande jogo, Edu, e eu tenho certeza que você vai se divertir narrando e a galera vai curtir demais aqui na Flash Score. Forte abraço, Edu, até a próxima. Valeu, Fábio, será um prazer enorme, estarei lá ao vivo no Allianz Parque. E tem o Gabriel Menino também, que é ex-Palmeiras, que joga no Galo. Rapaz, cheio de possibilidade de lei do ex. Exatamente. Se sai gol, grita, lei do ex! É verdade. Um grande abraço, Edu, valeu. Abração, valeu, Fábio. Obrigado pela sua audiência também, estamos juntos e não esquece de deixar o seu like, comentar e compartilhar e, claro, baixar o nosso aplicativo Flash Score, é o QR Code que pinta no cantinho da sua tela. Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.